Muito bem, gente. Então agora, mudando completamente de assunto, vamos falar sobre o rito especial que existe para crime praticado por funcionário público, né? Crime que é de responsabilidade de funcionário público. Então assim, na realidade o rito que é seguido é o mesmo que você já conhece, né? É o rito ordinário, não vai ter aqui nenhuma grande novidade. Tem só uma coisinha, né? Tem um artigo aqui no Código de Processo Penal, artigo 514 aqui no caso, que vai trazer uma regrinha diferente e que vocês precisam conhecer muito bem. Não só a regrinha diferente, mas também as implicações, né, as novidades que vão aparecer por conta disso, tá bom? Então, o que vai dizer o artigo 514? É o seguinte, então o processo vai começar lá, como qualquer outro processo, com o promotor, né, ou com o advogado, oferecendo a denúncia ou a queixa-crime. Então até aí normal, nenhuma grande novidade a esse respeito. Aí o juiz pega essa denúncia, pega essa queixa-crime e vai verificar se ela está em ordem, né, se não tem nenhum problema assim mais sério. E aí, antes que você tenha aí o recebimento da denúncia, né, porque normalmente quando a denúncia está em ordem, o juiz recebe e manda citar o réu, né, simplesmente isso. Aqui, qual que é a novidade, né, qual que é a diferença? Ele vai pegar e notificar a pessoa que está sendo acusada, né, o funcionário público aqui no caso, para fazer uma resposta por escrito em até 15 dias, tá? Isso para quê? Qual que é o objetivo dessa regra? Né? Evitar uma lide temerária, né? Evitar que a gente fique imputando crimes para funcionários públicos que não fazem sentido nenhum, que obviamente, né, não aconteceram. Então, para esse tipo de situação que nós vamos ter esse procedimento especial, tá? Então, a grande diferença é essa, né? Você vai ter aqui um prazo para essa resposta por escrito em 15 dias, aí o juiz recebe essa resposta e ele pode, né, a partir dessa resposta, receber a denúncia, né, e aí sim começar a ação penal, ou simplesmente rejeitar a denúncia, né, e não vai ter ação penal nesse caso, tá bom? Essa é a regra básica. Agora, vamos ver algumas implicações importantes, né, que vocês sabem que nem tudo é tão fácil quanto parece, né, às vezes o artigo vai ter algumas consequências que a gente nem imagina. Então, primeira coisa, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês, o que diz lá o artigo 514? Diz que esse é o procedimento que vai acontecer quando eu tenho crimes afiançáveis, né? Então, o que vai acontecer? Se vocês olharem, né, atualmente pelas novas regras que temos aí em processo penal, que vocês já estudaram no ano passado, vocês vão ver que todos os crimes que são julgados por esse procedimento, né, ou mais precisamente, né, se alguém quiser anotar, os crimes previstos nos artigos 312 a 326 do Código Penal, que começa lá, né, com peculato, né, corrupção passiva, concussão, etc. Eles são todos afiançáveis, tá? Todos eles são crimes afiançáveis. Então, portanto, hoje, essa história de ter que ser um crime afiançável, né, para estar sujeito a esse procedimento, não é mais relevante, porque todo crime praticado por funcionário público, né, todo crime funcional, é afiançável e, portanto, qualquer crime que seja praticado está sujeito à aplicação dessa regra, tá? Então isso é uma coisa importante que vocês saibam. Então o fato de ser afiançável aqui não vai fazer diferença, porque todos são afiançáveis. Outra coisa, essa defesa preliminar, né, ela só pode ser feita por advogado, tá? Cuidado para não confundir com a antiga defesa prévia, que hoje se chama resposta à acusação, na maior parte dos procedimentos, como vocês sabem, né? Porque essa aí podia ser feita pelo próprio réu. Tá? Hoje em dia não tem mais essa possibilidade, só o advogado que faz, né, essa defesa preliminar que aparece aqui. Tá? Outro problema que pode acontecer, veja, muitas vezes, né, a gente vai ter aquela situação do concurso de agentes, ou seja, um caso em que eu tenho um funcionário público cometendo crime junto com uma outra pessoa que não é funcionário público. Então vocês imaginam, por exemplo, né, um crime de peculato. Tá? Então eu sou funcionário público, resolvo praticar um crime de peculato. Mas aí eu peço ajuda para um aluno, né? Então o aluno vai lá e me ajuda, é um concurso de agentes. Vocês sabem, concurso de agentes, nós adotamos aqui no Brasil a teoria monista, né? Ou seja, todos vão ser responsabilizados pelo mesmo tipo penal. Então não faz sentido eu ser responsabilizado por peculato e o meu aluno aqui no caso por furto. Vão ser os dois por peculato, porque é concurso de agentes. Até aí, ok. Só que notem, né? Muito embora eu adote a teoria monista, isso vale lá para o direito penal. Aqui no processo penal, o fato de eu ser funcionário público faz com que eu tenha direito a essa resposta preliminar.
Agora, para o aluno que me ajudou, como ele não é funcionário público, ele não tem direito a isso, tá? Então cuidado, muito embora ele esteja sendo responsabilizado por peculato, exatamente como eu, aqui nesse meu exemplo, né? Ele não vai ter direito a essa resposta preliminar, tá? Outra coisa importante que nós temos é o informativo 743 do STF, que vai dizer o seguinte, né? Que também não tem essa necessidade se no momento, né, em que a denúncia for oferecida, a pessoa não for mais funcionária pública, tá? Então pode ser que a pessoa pediu exoneração, pode ser que a pessoa se aposentou, ou às vezes era um mandato eletivo, né, e já acabou, enfim, né? Vamos lembrar, que vocês devem ter estudado isso lá em Direito Penal, que o conceito de funcionário público para o direito penal é bastante amplo, né? Então, e por isso às vezes é transitório. Então, portanto, essa regra aqui só se aplica para a pessoa que continua na condição de funcionário público no momento em que a denúncia, né, ou a queixa é oferecida, tá? Cuidado com isso, se deixou de ser, né, de acordo com esse informativo, lembrando que é um informativo do STF, né, não se trata de lei, você não teria mais essa obrigatoriedade, tá bom? Outra questão polêmica que aparece aqui é a súmula 330 do STJ. Então, gente, ó, muita atenção. O que aconteceu lá no STJ? Eles decidiram lá, né, e sumularam esse entendimento, que não há necessidade de você ter essa resposta preliminar se houver inquérito policial a respeito do caso. Que, diga-se de passagem, o que normalmente acontece, né, vocês sabem disso. Normalmente, não é obrigatório, mas normalmente, né, quando eu tenho ação penal, eu tenho também o inquérito policial, né, que instruiu, né, antes aquela questão. Então ele vai dizer que se tiver um inquérito policial não precisa dessa resposta preliminar. E por que isso? Porque veja, falei para vocês agora há pouco, essa resposta preliminar, ela existe para evitar uma lide temerária, né? Evitar que eu comece um processo aí que não tem nada a ver, um processo que não se justifica, aqui no caso concreto, tá? E o que eles vão entender? Que como a gente já tem aí o inquérito policial, então, portanto, já temos aí o entendimento da polícia, né? No sentido de que provavelmente houve crime, né? Que possivelmente o indiciado é autor, por isso não precisaria dessa resposta preliminar, tá? Então, existe esse entendimento do STJ, sumulado inclusive, como eu falei. Muito cuidado, porque o STF não concorda, tá? Então temos aqui uma situação, que não é tão rara assim na prática, né? Em que os dois tribunais superiores estão discordando. Então o STF acha uma coisa, o STJ acha outra. Então o STF acha que precisa, tá? Então mesmo tendo inquérito policial, precisa. Depois vocês podem olhar no roteiro aí que eu disponibilizei para vocês também no portal. Eu até cito lá algumas jurisprudências do STF nesse sentido, tá? Então cuidado com essa divergência, né? Isso não está na lei, a lei não fala nada a esse respeito, tá? Outra coisa, o entendimento que existe aqui. Se não for feita essa resposta preliminar, então digamos que o juiz ignora isso, ele pega, vê que a denúncia está em ordem, simplesmente recebe a denúncia e inicia a ação penal sem se preocupar com essa resposta preliminar. O que vai acontecer aqui nesse caso, gente? Nulidade relativa, tá? Ou seja, só anula o processo se ficar demonstrado que efetivamente houve algum prejuízo aqui para a acusação ou para a defesa. Tá? Se não tiver prejuízo, acaba se convalidando, tá? Não tem problema nenhum. E outra coisa que também pode acontecer, né? Às vezes o funcionário público ele pode estar sendo acusado de um crime funcional, né? E está sendo acusado também por um crime comum, né? Às vezes na mesma denúncia já vem os dois, por exemplo, né? Então nesse caso também não tem essa resposta preliminar, tá? Então, gente, resumo da ópera, tá? Resumindo o que eu falei para vocês aqui ao longo desse vídeo. Qual que é a única diferença? Essa tal de resposta preliminar que deve acontecer em 15 dias. E qual que é a dificuldade, né? Vocês saberem muito bem quando que essa resposta acontece ou não. Então o que vocês têm que dominar aqui são essas regrinhas, né? Então que se tem o corréu que não é funcionário público não tem essa resposta, se tem um crime conexo lá que não é funcional também não tem essa resposta, enfim, dominar essas exceçõezinhas todas que eu falei para vocês aqui ao longo desse curto vídeo, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e bons estudos aí para vocês.